Eric, Ô, Eduardo, tudo bem? tudo bom? Eric Santos, olha, no primeiro momento, eu quero agradecer o fato de você ter aceitado esse convite, né? Porque é um assunto, ao mesmo tempo, sensível, delicado, que eu acredito que é do interesse de muitas pessoas e uma realidade vivida por muitas pessoas em nosso país e que deixa, de uma certa forma, uma ferida afetiva. Não sei se você concorda comigo, né? Uhum. Em quem experiencia essa realidade. Então, meu muito obrigado Sim, pelo seu aceite. E assim, eu queria que você se apresentasse, depois eu me apresento também para as pessoas que estão acompanhando a gente. sim, perfeito, perfeito, Eduardo. Em primeiro lugar, eu que agradeço o convite, né? É um tema muito importante, um tema que nos toca de uma maneira muito pessoal, né? Mas que também é importante a gente discutir do ponto de vista de políticas públicas, né? Então é um assunto importantíssimo da gente estar aqui conversando, né? Bom, meu nome é Eric Santos, eu tenho 33 anos, sou aqui de São Paulo, me formei em Direito aqui na USP de São Paulo, fiz meu mestrado em Direitos Humanos aqui também na USP, e sou do Movimento Acredito, do Renova BR, e também pré-candidato da Rede Sustentabilidade aqui junto com o Eduardo nessa chapa incrível que a gente tem formado aqui na capital, né? E assim como o Eduardo, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas também aí tive a experiência do abandono paterno afetivo, né? E de todas as maneiras, em primeira mão, então acho que é um assunto que, ao mesmo tempo que para a gente é muito pessoal, é muito importante também a gente discutir aqui. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite. Então, na verdade, eu sempre tratei muito com esse assunto, até por ser professor, de uma forma bastante afetiva, no sentido de aconselhamento, principalmente em relação a mulheres, que muitas vezes tinham dúvidas se deveriam ou não exigir na justiça quando sabiam quem era é, o pai da criança biológico, né, ou sabiam onde ele estava, a localização dele, se deveriam ou não exigir o reconhecimento paterno. Então, a minha relação sempre foi de aconselhamento e de uma instrução, de fato, de como isso não só tem uma significação no processo de desenvolvimento da pessoa, né, que passa por isso, mas também para que a mulher não assuma essa responsabilidade sozinha, né, tanto afetiva como economicamente. Então, antes de Sim. ser uma questão de orgulho, eu consigo criar meu filho sozinho, sozinha, é também uma relação de partilha de responsabilidade. Uhum. Mas eu fui fazer alguns levantamentos, me parece que no Brasil, se eu estiver errado você me corrija, são 5,5 milhões de pessoas que não têm ainda o registro do pai no seu nascimento. Sim, é um número impressionante, né? É incrível. E esse número, na verdade, ele tem crescido ao longo dos anos, né? O que nos surpreende, né? Porque hoje a gente tem muitos mecanismos muito mais avançados do que a gente tinha, por exemplo, na época, vamos por assim, do meu nascimento, né? Eu nasci em 87. Na época a gente não tinha, por exemplo, exames de DNA, exames mais avançados que permitiam às vezes identificar a paternidade, né? Então cobrar isso na justiça, mas hoje em dia a gente tem mecanismos muito mais eficientes para isso, e ainda assim o número de crianças sem o nome do pai na certidão de nascimento continua crescendo, né? Isso é impressionante. E não só, né? Como você mesmo falou, o número de mães solteiras, né? É muito grande, né? Das mulheres que são abandonadas pelo companheiro e têm que criar os seus filhos sozinhas, né? Que são verdadeiras guerreiras, mas não deveriam ter que passar por isso sozinhas, né? É uma A situação minha, muito complicada e que a justiça vem enfrentando também. eu passei pelo processo de reconhecimento de paternidade, né? Uhum, E eu posso te falar para você que assim, o antes é um processo difícil, né? No meu caso, eu sabia quem era o pai biológico, eu tinha uma intuição uhum, de onde ele estava, e foi uma busca que se iniciou na adolescência, a partir dos 15 anos, e com muita dificuldade eu cheguei até ele.
Mas após a localização e o encontro em si, vem uma outra questão. Ninguém questiona a maternidade, porque a gente saiu de dentro daquele ser humano, mas as pessoas se dão o direito de questionar a paternidade. Sim. Então, são dois momentos bastante delicados. Primeiro, a mulher que é colocada em questionamento, será que eu sou mesmo o pai? E ela tem que passar por esse processo juntamente com o filho, né? E o filho também ter que presenciar esse questionamento em relação à sua mãe. Sim. Né? Ao mesmo tempo, é uma questão de direito. É muito complicado. Isso em algumas situações até piora um pouco, né, Eduardo? Porque se você tem, por exemplo, no caso, a minha mãe é musicista, né? Ela tocava em muitas bandas, se apresentava, enfim, dava aula de música, mas também se apresentava ao redor do país. Então havia ainda um estigma maior, né? Um preconceito de, olha, mas a mulher é do meio da música, do meio das artes. Aí que já tem realmente um questionamento feito até pela sociedade, principalmente na época, né? Se trata aí de realmente ser o pai ou de não ser, porque ainda passa esse estigma, né? Eu não presenciei isso ao vivo, né? Porque, enfim, essa discussão toda se deu quando eu era ainda recém-nascido, mas por narrativas, né? Por saber dessa história, também presenciei. Eu, no caso, eu não procurei o meu pai biológico, eu sei quem ele é, porque minha mãe sabe quem ele é e já me disse. Sei que ele mora em São Paulo, por exemplo. Vou dizer que minha curiosidade, lógico, que eu já procurei nas redes sociais, já fiquei sabendo, mas acho que cada um tem a sua jornada, né? A sua jornada de afeto familiar, e eu nunca senti esse ímpeto de ir atrás de conversar com ele, mas isso não significa, né, que o processo todo de criação não tenha sido afetado por essa falta da presença, né, do pai que abandona, né? Eu acho que, assim, também, eu tenho 46 anos, eu nasci em 74. Né? Talvez também um momento histórico na formação de nós como sujeitos, talvez também tenha influenciado essas decisões no campo afetivo. Né? Hoje, acho que na década de 80 ainda não era tão forte ainda essa representação da mulher na sociedade, mas na década de 70, né, mãe solteira era um xingamento. Sim. Hoje se substitui até essa nomenclatura por mãe solo. Né? As pessoas também. Aí a gente pode também pensar numa outra questão, que eu acho importante, se você concordar comigo, Eric. Existem mulheres que decidem ser mães solos. Não é uma consequência. Sim. Né? Sim, e aí não se trata de abandono paterno. É uma decisão. Isso pode ser por meio da adoção ou por meio da gestação, né? Mas é uma decisão dela. É bem diferente. Acredito que, inclusive, no modo de dialogar com a criança, seja diferente. Sim, definitivamente. O que eu acho, na verdade, é assim, a gente tem, por um lado, as situações de famílias que fogem ao modelo que a gente via como tradicional, né? Por exemplo, famílias formadas, às vezes, por 3 pessoas, quando a gente fala de situações de poliamor, famílias formadas por uma só pessoa, por exemplo, só uma mulher ou só um homem que resolve adotar ou gestar uma criança, no caso da mulher. Então, a gente tem situações que, nesses casos, isso é até importante que se fale e se discuta sobre isso, porque são novos modelos familiares, novos não, né, mas que têm ganhado visibilidade agora e que não são incompletos, né? Eles são completos em si mesmos, né? Agora, quando a gente fala do abandono paternal, é justamente o caso da família que tinha uma figura materna e paterna e o pai se furtou a essa responsabilidade, né? E a gente está falando de realmente um quebra-cabeça faltando uma peça. Aí sim, realmente era um quebra-cabeça faltando uma peça. E não no caso de famílias que são pensadas e concebidas dessa forma, né? Então é muito importante mesmo fazer essa diferenciação, porque nem sempre a mãe solo passou por uma experiência de abandono paterno, né? Eu acho que é importante falar isso, porque assim, não é a presença ou não é a ausência do pai, na verdade, vamos pensar assim, não é da figura paterna que faz falta. É a história que antecede essa ausência. Então, assim, mesmo, né? Se você tem uma família formada por 2 homens, você tem 2 pais,
se você tem uma família formada por duas mulheres e seu filho, você tem duas mães exercendo as funções sociais de pai e mãe numa boa, e a criança tem essa afetividade. Então não é a ausência do pai que muitas vezes provoca essa ferida afetiva, né? É a história por detrás dessa ausência, o que antecede essa ausência, né? Então é só que as pessoas tenham consciência disso. A gente não está falando que a figura do pai é importante em toda a relação, é a história, como isso acontece. Porque, né, mesmo que aconteça dentro de um casal homoafetivo, o abandono de uma das partes, de uma das mães, isso vai ferir profundamente, né? Definitivamente. E é isso mesmo, Eduardo, essa questão do abandono que fere, né? Então, acho que por isso, isso tem sido tratado sob esse título, né, de abandono paterno, e a gente fala de abandono afetivo, abandono material e abandono, enfim, de vários tipos, mas porque é justamente isso, o que está em foco não é a presença ou não de uma figura paterna numa relação familiar, e sim o fato de haver uma figura paterna e ela se abandonar as suas responsabilidades como pai daquela criança mesmo, porque isso é essa história, como você disse, essa narrativa que vai causar as feridas ou os impactos, né, na vida da criança, né? E aí a gente vai começar a entrar em diversas situações. Esses impactos eles podem ser somente emocionais, eles podem ser, às vezes, financeiros, né? Quando a gente fala, por exemplo, de uma relação familiar em que o homem trabalhava e a mulher não, que é o caso de muitas relações, pelo menos, agora isso tem mudado muito, né? No Brasil, a maior parte das famílias hoje tem como chefe mulheres, né? Mas por muito tempo não foi assim. Daí você tinha o homem que trabalhava e a mãe que cuidava da família, dos filhos, ou que não trabalhava porque o homem sustentava. Nesses casos, o abandono material ainda causa impactos maiores, né? Porque a mãe se vê ali com a obrigação de cuidar de uma criança, ou mais de uma criança, sem a figura de quem provém a renda para a família, né? Então, é uma situação um pouco mais antiga, talvez, mas que ainda é presente, né? A minha concepção ela é bastante psicanalítica, até pela minha formação, e uma concepção educacional, pedagógica educacional. Então, quando alguém se aproxima de mim e narra a história de vida e fala, olha, meu filho, minha filha não conhece o pai, né, aconteceu isso, e conta o seu trajeto, a minha visão sempre é ou psicanalítica ou então dentro de uma concepção pedagógica. Você é advogado. Como o direito vê essa relação e qual a sua análise enquanto advogado? Certo. É engraçado o que você mencionou, porque de fato a gente acaba dando um enfoque para esse problema muito que tem a ver com a nossa formação, com as experiências que a gente teve, né? E de fato não foi uma questão que me passou despercebida enquanto eu estava na faculdade, né? Sempre que tocava nesse tema, acabava despertando meu interesse, até por causa da minha história de vida. Mas assim, o direito tem tido avanços interessantes nessa questão, viu, Dado? Uma das questões, como eu mencionei, por exemplo, diz respeito justamente às novas tecnologias de prova, né? Como eu mencionei, quando eu era muito novo, a gente não tinha a possibilidade de fazer, por exemplo, um exame de DNA, por exemplo, ou não existia mesmo, no caso, por exemplo, 87, 88, ou mesmo no começo do 90 existia, mas era muito caro, inacessível para quem entrava com uma ação, impossível de você custear um exame de DNA. E hoje se permite que essas ações de paternidade sejam rediscutidas. Então, mesmo ações de reconhecimento de paternidade que foram negadas lá atrás, no começo dos anos 90, no final dos anos 80, até mais ou menos a metade dos anos 90, o direito tem admitido hoje que você rediscuta isso, porque a gente fala muito no direito, né, dos valores que importam, né, e então fica questionando, mas e a segurança jurídica, mas vai ficar rediscutindo as questões, mas na verdade o que importa, isso está na nossa Constituição, está em convenções internacionais, o melhor interesse da criança. Então, assim, se a criança tem aquele desejo de buscar a paternidade, tem o direito a ter reconhecida a paternidade, não interessa se naquela época não tinha as provas ou se já foi julgado, você pode trazer de volta hoje para rejulgar essas questões. Então, foi um avanço importante aí que a gente teve.
Outro avanço interessante que a gente teve foram duas coisas relacionadas especificamente ao abandono afetivo também. Uma delas é a questão do reconhecimento da obrigação de afeto, né, do pai quando ele existe numa relação familiar, né, e a consequente indenização, né. Então, você viu o Poder Judiciário aí aos poucos adotando essa tese de que você poderia cobrar uma indenização do pai ausente, né, que não teve o dever de afeto, não teve o dever de, mesmo que tenha tido cumprido o seu dever patrimonial de pagar uma pensão, digamos assim, o abandono, até mesmo afetivo, tem sido objeto de indenização na justiça, e isso tem sido reconhecido, que eu acho muito importante, porque é uma forma de você afirmar a obrigação de você ter de você ter, quando existe essa figura paterna, de que ela seja presente também na criação, para que não se traga esses traumas, né, que acho que é uma visão que vai trazer mais um pouco da sua experiência, né. E, por fim, um outro terceiro e último tópico que eu acho que é interessante, isso super recente, agora em julho, que teve a primeira decisão nesse sentido, mas uma decisão do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo que permitiu a um homem que tinha tido abandono paterno durante toda a vida, mas ele tinha o nome do pai na certidão de nascimento, ele pediu na justiça a retirada do sobrenome paterno do seu nome, né? Porque para ele não fazia sentido ter aquele sobrenome do pai no nome dele, né, que é a epítome maior da nossa identidade, né, nosso nome, um dos principais fatores que nos identifica como pessoas, né, ele não queria o sobrenome paterno dele ali na composição daquela identidade, né, e o Poder Judiciário reconheceu que existe esse direito, no caso comprovado o abandono afetivo, abandono por parte do pai, ele teria o direito de retirar o sobrenome, então também foi um avanço super recente. Então, tem tido uma atenção maior nos últimos anos no direito a essa questão do abandono paterno, aí, tanto abandono afetivo quanto abandono material. Então, acho bem interessante que isso que a gente tenha tido esses avanços, né? É mesmo porque é cobrado culturalmente, em nível simbólico da mulher, que se doe a criação dos filhos de forma afetiva, e do pai muitas vezes é mais uma cobrança econômica do que afetiva. Uhum. Né? Uhum. E o registro na certidão de nascimento pós-processo de reconhecimento não garante que esse pai não continuará praticando esse abandono. Sim. Muitas vezes há o reconhecimento em registro, mas não há o reconhecimento afetivo. E no campo do direito, uma pergunta que me passou aqui quando o homem reconhece a paternidade em nível de registro, né, do seu filho que foi negado, ele tem outros filhos. O conceito de discriminação de filhos passa a ser válido ou não? Somente aqueles que foram criados por ele dentro da mesma residência, ou esse princípio de discriminação de filhos pode ser validado? Olha, a gente teve com o Código Civil de 2002, eu digo que é recente, porque quando eu comecei na faculdade ele tinha sido acabado de ser promulgado, mas não é tão recente assim, mas querendo ou não, pelo menos é uma lei desse século. O Código Civil de 2002, ele trouxe um princípio muito importante, que é justamente uma coisa que a gente não tinha antes, que é a igualdade absoluta dos filhos para fins de núcleo familiar. Uhum. Então, o dever de um pai para com seus filhos, né, isso tanto de uma mãe para com seus filhos, quanto de um pai para com seus filhos, ele é na mesma medida. Ele deve ser destinado à mesma medida. Então, lógico, não necessariamente, digamos assim, o pai tem que passar 2 horas com cada filho, não isso, mas ele tem o dever afetivo e patrimonial para com todos os filhos, de uma maneira igual. Ele não pode tratar diferente sobre qualquer aspecto, isso também no aspecto afetivo, um filho que, vamos supor assim, que ele se separou da mulher, casou com outra e agora mora com outra família e tal, ele ainda mantém sua obrigação de ter o dever afetivo e patrimonial com a criança fruto do primeiro casamento, ou do segundo, caso depois, enfim, haja essa diferenciação. E o mesmo também vale para os filhos adotados. Também não pode haver nenhum tipo de diferenciação quanto aos filhos adotados, quanto aos filhos gestados de outra maneira. Tem que ser... É um princípio que veio no Código de 2002
que acho importantíssimo, mas que a gente ainda vê que, por mais que, como eu disse, já é uma lei um pouco antiga, né, a gente tem 18 anos já do Código Civil de 2002, é um princípio que ainda tem resistências, mesmo do Poder Judiciário. Se você pega juízes mais conservadores, às vezes você vê que, mesmo na aplicação da lei, ele tem alguns problemas, mas é um princípio que veio. Então, hoje, não pode haver essa discriminação. O pai, ele tem esse dever para com todos igualmente. Uhum. Agora, o pai e a mãe também. Mas em relação à condição da mulher, por exemplo, quando a mulher ela assume de que aquele homem é o pai biológico do seu filho, e esse pai biológico ele coloca em questionamento a paternidade e ele faz o pedido de DNA e é comprovada a paternidade, isso cabe danos morais em relação à mulher ou não? Então, na verdade, isso é uma questão controversa. Depende muito da maneira com que esse processo é conduzido. Porque ele pode ter fundamentos para questionar a paternidade. Né? Vamos supor que, de fato, que a mulher estivesse saindo com 2 homens, ou que a relação deles fosse recente e tivesse havido alguma outra relação anterior. Pode ser que haja algum motivo, embora a maior parte das vezes esse motivo é por machismo, mas pode haver que haja uma dúvida fundamentada sobre quem é o pai. Às vezes, vamos supor, o pai só teve uma relação com aquela mulher e ela, enfim, teve outras relações com outros e depois diz que ele. Então pode haver uma dúvida. Isso é legítimo, embora que muitas das dúvidas são fruto de um grande machismo da sociedade. Mas quando existe essa dúvida, a questão é como essa dúvida é colocada. Se ela é colocada ofendendo a honra da mulher, falando, olha, eu não sou o pai, porque essa mulher vou usar um termo péssimo, mas que se usa, especialmente essas pessoas machistas, porque essa mulher é uma promíscua, porque ela é uma vagabunda, e ela sai com um monte de homens, um absurdo, né, mas que a gente ouve, infelizmente. Quando a coisa é colocada dessa maneira, pode vir a caber danos morais, sim. Inclusive, pode até mesmo se cogitar de um crime contra a honra, e de você realmente ofender a honra da mulher, porque o mero fato de questionar a paternidade não gera ofensa, não gera dano material. Agora, se isso é colocado de uma maneira acusando a mulher de um comportamento desonroso ou promíscuo, ou colocando em dúvida o caráter da mãe, ou afirmando qualquer coisa nesse sentido, aí sim a gente pode cogitar de um eventual dano moral e até um crime contra a honra. E a gente sabe que muitos dos casos de investigação de paternidade acabam descambando para acusações nesse sentido, né? Geralmente o homem acusando a mulher de ter relações com vários outros homens e portanto ele não seria o pai, o que é um absurdo, uma visão completamente distorcida e absurda, né, da realidade, mas permeada aí por séculos de machismo. O meu encontro com meu pai se deu já na fase adulta, né? Então eu procurei dialogar bastante em relação a essas questões, mesmo porque minha mãe sempre deixou muito claro quem era, e quando eu o encontrei, a minha família por parte de pai, e até interessante isso, como é que a gente constrói isso na nossa história, né? Minha família por parte de mãe, minha família por parte de pai, né? Porque daí tem uma relação afetiva pelo lado materno, uma relação afetiva pelo lado paterno que se inicia a partir daquele momento. Mas esse encontro se deu de uma forma bastante interessante, porque quando eu falei, na verdade, com a minha família paterna por telefone, quem atendeu o telefone não foi ele a primeira vez, só para que as pessoas conheçam um pouco dessa história. Foi a minha boadrasta. E ela já sabia de toda a história. Então ela já sabia da minha existência, ela já sabia, eu tinha 2 irmãs. Então, na hora que ela atendeu o telefone, eu falei, na época eu fui muito discreto, né? Ela falou assim, é você mesmo, eu sempre falei pro teu pai, um dia ele vai aparecer. Nossa. E aí, assim, eu fui bem acolhido pela minha boadrasta, eu nem chamo de madrasta, eu chamo de boadrasta, pelas minhas irmãs e tal, mas eu penso também, né? Mas houve o processo de reconhecimento, foi feito teste de DNA, tudo, depois alteração do nome e dos registros, mas eu penso, uma criança, né? Como é que o direito preserva a saúde emocional
e mental de uma criança que passa por esse processo de reconhecimento, né? E vai ver o pai fazendo DNA, a mãe fazendo DNA. Como é que é essa preservação? É pensado isso no direito? É o tipo de coisa super complicada, né, Eduardo? Porque, como a gente mencionou, né? Se isso acontece quando a criança ainda é recém-nascida, tudo bem, porque ela nem presencia. Se acontece depois que a gente já é adulto, né, já é homem formado, a gente tem uma percepção diferente das coisas e já tem um aparelhamento, digamos assim, mais sólido para lidar com aquilo, né? Ainda que isso não signifique necessariamente que todo mundo vai enfrentar da melhor maneira possível ou que todo mundo esteja preparado para essa situação, né? Você com certeza sabe muito melhor disso do que eu. Mas, de fato, quando isso ocorre ainda no processo de desenvolvimento e formação, né, da criança, do adolescente, isso traz danos gravíssimos, né? Danos emocionais, danos sobre a própria identidade da criança, né? Mas é aquele questionamento, a criança passa a questionar a figura do pai, passa a questionar a figura da mãe, passa a questionar o lugar dela naquela relação. Às vezes surge um conflito, a criança passa a se sentir culpada por aquele conflito, né? Então é uma situação gravíssima e por mais que o direito esteja preocupado em garantir o direito a reconhecimento da paternidade para a criança, ele não está preocupado ou não tem ferramentas para lidar com esse processo, com a situação da criança nesse processo. E às vezes a criança é até chamada a testemunhar ou acompanhar o processo, que é uma violência emocional gritante, né? Acaba sendo uma insensibilidade aí de muitos juízes, mas o fato é que a criança, nesse caso, ou o adolescente, ele é visto só como sujeito daquele direito ali, então, ele tem o direito a ver reconhecida a paternidade, então vamos garantir isso. Mas não se pensa no impacto que esse processo tem, seja reconhecida a paternidade ou não. Porque mesmo que a paternidade seja reconhecida por essa questão, você vê ao longo do processo o pai tentando não ver reconhecida aquela paternidade, em geral, né? Porque se a mãe diz que ele é o pai e o pai acha que ele é o pai, não tem processo. Agora, se a mãe está tendo que entrar com uma ação de reconhecimento de paternidade, ou a própria criança, o pai significa que o pai não quer reconhecer aquela paternidade, né? Então, mesmo que a paternidade seja reconhecida no final, você teve ali uma cicatriz que foi um longo processo, às vezes esses processos duram anos, de o seu pai negando querer ser seu pai. Então isso gera cicatrizes emocionais, isso é indiscutível, né? E não existe hoje uma preocupação de um acompanhamento psicológico ou de alguma espécie de resguardo da criança ao longo desse processo, né? E, a meu ver, deveria haver. Eu acho até que é uma coisa que é preciso que se repense, né? Seja do ponto de vista de quem aplica o direito, seja do ponto de vista das leis mesmo, de garantir que isso seja feito de uma maneira a preservar mesmo a situação emocional da criança, né? Porque, como você falou, coloca em questão a própria identidade, a situação da mãe, a situação do pai, né? Uhum. Deu uma pequena travada, a gente já retoma. Tá me ouvindo bem? Deu uma pequena travadinha, não sei se tá dando para ouvir. Tô te ouvindo bem, tô te ouvindo bem. Deu um corte, mas agora voltou. Há uns 10 anos atrás, por que eu estou falando isso? Porque eu não seria leviano de afirmar algo com o qual eu não tenho contato mais na atualidade. Porque hoje eu oriento mestrado no programa de Stricto Sensu, mas eu trabalhei 12 anos na graduação. Mas, assim, há 10 anos atrás começou um movimento nas escolas públicas por meio da matrícula, né, das crianças cujas quais, quando não tinham o sobrenome paterno ou o pai no seu registro, a própria escola encaminhava para que isso fosse repensado, resolvido, buscar informações junto à família, aos avós, à mãe, para ver se era possível chegar até o pai. Esse movimento, ele se enfraqueceu ou ele cresceu? Você tem informações sobre isso ou não? Olha, eu não tenho informações exatamente se isso ainda vem sendo feito, Eduardo, mas eu sei que na época que foi feito,
teve um questionamento muito grande em relação a isso, porque a gente questiona muito, né, essa questão do direito, né, e do dever paterno, de fato, de fazer isso. Então, é muito louvável que a escola tenha essa preocupação, só que, por outro lado, o reconhecimento de paternidade, ele é um processo, é uma jornada de identidade, né? Eu acho que o fato dele ser imposto, colocado de maneira assim, sem que haja uma iniciativa da criança ou uma iniciativa da mãe, enfim, tem um lado muito positivo, que às vezes a mãe não tem conhecimento de tomar essa iniciativa, enfim, a criança não vai ter a ideia de que isso é possível. Então tem um lado positivo, mas teve críticas no sentido de isso vir de fora, né? No sentido que isso teria que vir da própria família, da própria criança ou da própria mãe. Eu acho que essas críticas têm um fundamento por um lado, mas por outro lado, como a gente disse, às vezes a mãe não tem ideia de que ela pode entrar com uma ação de recusação de paternidade. Ou a criança muito menos não sabe, né? Então, eu não sei se esse movimento continua, mas eu acho que a despeito dessa crítica, né, eu acho que pode vir a ser positivo, né, no sentido de, enfim, talvez, lógico, tudo depende da maneira como foi conduzido, né, da maneira com que é conversado com a mãe, se isso acaba constrangendo a criança ou não, acho que depende muito, eu não acompanhei isso de perto, mas eu vejo mais aspectos positivos na preocupação com o abandono paterno por parte da escola do que negativos, embora tenha esse questionamento aí do fato dessa jornada da identidade, né? Por exemplo, no meu caso, eu nunca quis rever isso judicialmente, ainda que pudesse, né? Mas eu hoje sou um homem maduro, capaz, né? Enfim, juridicamente capaz, então isso cabe unicamente a mim. Mas quando a gente fala de uma criança, isso nem sempre cabe só a ela, né? Então é difícil mesmo essa questão. Né? Eu também vejo pontos positivos nessa possibilidade, mas eu penso que assim, não é só o abandono paterno, né? Quando há o abandono paterno, há o abandono do filho, há também um abandono em relação ao sentimento daquela mulher, a menos que tenha sido de comum acordo. Vai embora daqui, tá, problema teu, você quer ter o filho, tem, eu vou ter, problema teu, você querendo ou não. A gente não sabe como acontece a conversa, né? Mesmo porque a mulher não tem outra opção em um país que criminaliza caso ela queira fazer opção pelo aborto. Então ela não tem opção, né? Se ela optar por não ter aquele filho, tem todo um julgamento moral, religioso, entre tantos outros fatores que se colocam contra a decisão da mulher naquele momento, né? Mas também há o abandono da mulher. E em relação à mulher, o abandono afetivo, econômico, até mesmo, né, o abandono do processo de gestação, em que é um processo em que a mulher se fica bastante sensível, tal, e muitas vezes ela tem que encarar a sociedade e tantas outras questões sozinha, muitas vezes sem o apoio da própria família, porque ela é julgada, dependendo da fé da pessoa, da família, por ter feito sexo, inclusive antes do casamento, em pleno século XXI. Existe também esse julgamento. Inacreditável. Então não só é um abandono da paternidade, das responsabilidades, mas também um abandono da situação daquela mulher que, fragilizada muitas vezes, porque daí não tem como eu fugir da psicanálise, né? Quer dizer, a fragilidade é tão grande naquele momento que o ápice da recuperação provoca uma negação constante. Não, nunca precisei, não quero, não é agora. Né? Mas isso não deixa de ser uma resposta, um mecanismo de defesa para um momento muito doloroso de abandono que aquela mulher também sofreu. Sim. Né? E muitas vezes isso é discutido... muitas vezes, como você disse, isso não é opção, né? Não é opção. E muitas vezes isso é discutido do ponto de vista da criança, mas também não se discute o abandono da mulher. E não estou falando dela ter que ter uma relação, então vai casar, porque não é isso. Né? Mas é o apoio econômico, emocional, né, afetivo, para que a pessoa também, naquele momento da gestação, possa ter esse acompanhamento, porque é a responsabilidade de ambos. Né? A gestação é a responsabilidade do homem e da mulher, né? Ou da mulher e da mulher, se for um casal homoafetivo, do homem, mesmo que seja uma concepção biológica, mas dentro dessas possibilidades. É do casal, não é de um. Sim. Né? Como é que você vê essa questão do envolvimento da mulher nesse jogo, né, que não deixa de ser um jogo de interesse simbólico, que sempre beneficia o homem?
sempre beneficia o homem, e isso até, como eu disse, está presente na mentalidade de quem julga, né? E aí quando eu digo quem julga, não só a sociedade que julga, mas quem está efetivamente julgando as disputas jurídicas sobre isso, né? Os juízes, os desembargadores, essa visão, né, da mulher como, né, como promíscua, como, enfim, como responsável pela criação do filho, só ela, né, a única e grande responsável pela criação do filho, isso acaba passa despercebido muitas vezes nessas discussões. Eu acho que esse é o próximo grande ponto de discussão que a gente vai ter. Começar a falar do abandono paterno em relação à mãe também. Porque não é só a criança que sofre com abandono paterno, não é também a mãe. E, de novo, a gente não está falando de casos em que houve um processo de separação, ou que ninguém é obrigado a permanecer com ninguém, né? Quando a gente fala de responsabilidade emocional, a gente tem que ter bem essa noção, né, de que ninguém está preso eternamente a nenhum relacionamento, né? Mas o fato é o seguinte, existe um dever de cooperação também entre os pais da criança. Esse dever também está estabelecido em lei. Isso é explícito, o dever da família de criar os filhos e de ser responsável enfim, por tudo da criança, pela educação da criança, pela criação, pelo desenvolvimento. E aí, quando a gente fala de família, a gente está falando num termo bem amplo, né? Só que aqui, no caso, como a gente está falando de uma família com uma mãe e um pai, a gente concorda que tem que haver uma responsabilidade conjunta dos dois. Esse dever, como eu disse, não é só para com a criança, mas é um dever de cooperação entre eles. Então, se não existe essa cooperação, e se o pai abandona o filho e some no mundo, ou mesmo continua no mundo, mas não colabora, não ajuda, não atua na criação da criança, na educação, e no que quer que seja, em todas as etapas, né, da gravidez, digamos, a maioridade, né, existe sim, a meu ver, e acho que isso é uma discussão que a gente vai avançar aos pouquinhos, uma responsabilidade também para com a mulher. Isso, estou falando de responsabilidade em termos jurídicos, né, porque a responsabilidade em termos, né, humanos, a gente já reconhece, a gente sabe da importância disso, mas juridicamente isso ainda não é reconhecido. E existe uma autora, Maria Berenice Dias, uma autora de direito de família, importantíssima, super interessante, uma das grandes responsáveis pelo avanço do direito de família no Brasil, uma das primeiras a trazer as questões de famílias, né, monoparentais, de famílias multiparentais, de famílias formadas por relações homoafetivas, e ela tem tratado essa questão recentemente também, da importância disso, porque é uma questão que já é difícil a gente discutir o abandono paterno em relação à criança, e mais difícil ainda em relação à mulher, porque existe novamente, né, esse machismo muito presente, essa visão muito retrógrada, né, de que a mulher que se vire, né, e o cara às vezes se só dá o apoio financeiro para a criança, ou pior, às vezes até tem uma presença afetiva com a criança, mas não atua conjuntamente nas decisões relativas à criação daquela criança, às decisões importantes relativas à sua educação, enfim, a todo o processo de criação, né? Que é o famoso pai que adora o filho, leva o filho todo final de semana para brincar, ou final de semana sim, final de semana não, de fato tem uma presença constante na vida do filho, paga a pensão corretamente, mas não participa da criação de fato, das decisões importantes, não participou do processo de gravidez, não participou do processo de cuidar do filho recém-nascido, que é um grande processo difícil. Então, aí, nesses casos, a gente até pode cogitar de não existir abandono paterno em relação ao filho, nem afetivo nem material, mas existir em relação à mãe. Então, isso é uma próxima etapa de discussão que a gente ainda está engatinhando, mas que é importantíssimo a gente falar. E é importantíssimo sempre a gente falar sobre isso, né? Porque justamente esses temas mais novos são os que a gente tem que martelar, né? A responsabilidade não é só com o filho, é também com a mãe. E isso é muito importante. Mas eu penso que também seria necessário que houvesse uma mudança na estrutura simbólica que fundamenta a cultura, entende? No que se refere aos atributos do que é ser mulher, mãe na nossa sociedade. Porque existe um certo convencimento de que a mulher ela tem o dever moral
de assumir toda a responsabilidade sobre o cuidado e esse dever moral não é cobrado, porque não é ensinado ao homem. Isso desde a pré-escola, né? A gente vê isso na separação dos brinquedos, né? Quando a menina ainda brinca de boneca e o menino não brinca de boneca. E aí ele não aprende a ser um pai afetivo, ele não projeta isso para a sua condição futura enquanto construção da identidade. E isso precisa ser alterado, né? O modelo simbólico que se aplica na representação do pai e da mãe, do homem, da mulher, nessa construção, precisa ser alterado, né? A educação é um dos meios. A educação é um dos meios. Sim. Sim. Definitivamente, Eduardo, você está coberto de razão, né? Coberto de razão. E isso até passa por outros debates que a gente já teve em outros âmbitos, né? Que é justamente a construção, né, simbólica do homem, né? Enquanto alguém de cujo universo o afeto não faz parte, né? O afeto já é um tabu para as masculinidades e vem sendo rediscutido hoje em dia, né? A gente, como homem, a gente é criado, a gente não tem o afeto como um vetor de criação nosso, né? Um vetor que está presente na nossa imagem do que a gente vê como uma figura masculina, né? E isso reflete em tudo, né? Reflete no fato de haver justamente esse abandono afetivo dos filhos, de haver abandono afetivo das relações, digamos assim, das relações amorosas e, na verdade, em todas as relações, né? E acho que isso, como você disse, o afeto ele é todo concentrado na mulher. É a mulher que tem a figura que é responsável pelo afeto, a mulher que é responsável pela criação, é a mulher que brinca de boneca, a mulher que tem que aprender a trocar fralda, é a mulher que tem que aprender, que tem que saber como segurar o bebê, e o homem é visto como um espectador curioso, né? De olha, o homem aprendeu a trocar fraldas, que coisa rara, né? Nossa, milagre, parabéns, até batem palmas, né? Eu vi uma discussão esses dias no Twitter, inclusive, de uma mãe relatando a relação dela com o pai, né? Do qual ela era separada, né? E os dois estavam discutindo a organização da festa de aniversário da criança, né? E ela estava mostrando, falou assim, olha, eu já arrumei tudo, já contratei o buffet, já comprei o bolo, só faltou a cerveja para a festa, você compra? Ele, beleza, pode deixar que eu compro. E daí os comentários, ela estava relatando de pessoas todas, nossa, isso que é um pai presente, ajudando na organização do aniversário. E daí você vê como a visão está distorcida, né? Você vê, a mãe é responsável por organizar tudo, passa para o pai uma única tarefa, que é compra a cerveja, ou seja, ela teve que passar a tarefa, o pai cumpriu a tarefa, e ele recebe parabéns. Ninguém deu parabéns para a mãe por ter organizado tudo e ainda ter repassado a tarefa, né? E essa visão é muito presente, né? A mãe é responsável por tudo, é responsável pela criação, é responsável pelas festas, é responsável por trocar fralda, é responsável por ir na reunião de pais e mestres, é responsável por abraçar quando a criança está chorando. E o pai é o que é responsável por financiar, né? Por trazer o dinheiro, por dar bronca, por impor a retidão, né? Aquela coisa é uma distorção simbólica muito grande, né? Você tem total razão e muito mais competência para falar sobre isso do que eu, mas eu concordo contigo completamente. Eu também não concordo muito com o modo como a escola tem tratado essa questão de ausência ou presença de pai ou de mãe, no sentido de, né, eu não sou a favor de datas comemorativas como o Dia dos Pais, Dia das Mães, como o Coelhinho da Páscoa, Sim. Papai Noel. Eu acho que isso empobrece muito aquilo que historicamente pode ser trabalhado pela escola. Né? Se você vai discutir Páscoa, então discute como é a Páscoa na cultura judaica, como é a Páscoa no catolicismo, como é a Páscoa ou a ausência de Páscoa em algumas culturas. Isso é você trabalhar Páscoa na escola, por exemplo. Né? Não você pôr orelha de coelho na criança, dar um chocolate para ela e falar para casa, olha, legal, você está contribuindo com esse... É uma coisa absurda. Mas se existe essa data comemorativa do Dia dos Pais e das Mães, eu não sei se a melhor alternativa é trocar essa data pela chamada Quem Cuida de Mim ou Dia da Família. Mesmo porque pai e mãe são construções sociais, culturais, que enquanto eu vivi, né, e fui educado pela minha mãe e pelo meu avô, né, claro, mas assim, pela minha mãe, ela exerceu a função social de pai e de mãe. Entende? Sim. Afetivamente, economicamente, ela não dividia com ninguém.
Então a função social dela era de ser pai e mãe. Se a gente fala tanto em desconstrução do gênero e entende o gênero como performatividade, pai e mãe também são performatividades. Né? Você distribui a responsabilidade a partir do momento que essas duas personagens sociais estão presentes, mas na medida em que não são as duas, uma delas vai exercer os dois papéis. E muitas vezes você trabalhar com a criança, né, a presença desse papel e a ausência da personagem, não sei se estou sendo claro, né, talvez faça com que a criança entenda muito mais, né, essas questões do que você simplesmente fala, não, hoje é o dia de quem cuida de mim. Não, hoje é o dia dos pais. Mas quem exerce a função de pai na sua vida? Quem representa esse pai para você? Pode ser o avô, pode ser o tio, pode ser a própria mãe. Entende? É importantíssimo. E é uma questão que foge, né, na escola. A gente acaba não vendo muito isso ser tratado dessa maneira, né? Porque ainda é muito ligado às questões na nossa sociedade, inclusive tantos outros assuntos, estabelece uma relação muito íntima com as interpretações biológicas. Até pouco tempo atrás se discutia a legitimidade dos filhos que são adotivos. Filho é filho, não tem diferença. Sim. Até 2002, como eu disse, a gente nem tinha essa garantia, né? Mas é muito curioso mesmo, Eduardo. Acho que você também deve ter passado por isso durante a infância, mas a gente tinha lá na escola e tinha sempre famigerado Dia dos Pais, né? Era o dia em que, bom, na minha escola pelo menos era assim, era o dia em que você fazia ali, pegava e pintava a caixinha de ferramentas que você dá de presente pro seu pai, né? Porque daí é aquela visão construída de que a mãe ganha o pano de prato, ganha um vaso, ganha alguma coisa assim, e o pai ganha a caixa de ferramentas, ganha alguma coisa assim, ou ganha um negócio de engraxar sapato, que eu lembro de ter pintado lá quando eu tinha 5 anos para dar de presente para minha mãe. E em nenhum momento era colocado isso, né? Como de fato esses papéis eles são divididos circunstancialmente, né? A divisão que a gente tem mais marcada na nossa cabeça e na nossa sociedade ocidental de papéis entre mãe e pai é uma construção social que vem aí de alguns séculos para cá, mas que nem sempre foi assim, né? E justamente por nem sempre ter sido assim, ela não precisa ser assim em todas as ocasiões, né? Em primeiro lugar, não precisa haver tarefas diferentes que caibam a cada uma das pessoas responsáveis por cuidar. Ela não precisa obrigatoriamente estar dividida em 2 pessoas, pode estar dividida em 3, pode estar dividida em 1, pode estar dividido em toda a sociedade, como algumas culturas indígenas, por exemplo, em que o dever de cuidar é de toda a comunidade, né? A gente tem algumas populações tradicionais aqui no Brasil em que essa cultura ainda está presente, então os filhos eles ficam sob cuidado de toda a comunidade, ali não fica sob só do pai e da mãe, todo mundo cuida, todo mundo é meio que parte daquela família. Então essa construção ela tem que ser questionada. E acho que o papel da escola é muito importante nesse sentido. Não em reproduzir essas construções sociais que já existem, mas dar ferramentas para a criança entender que isso é uma construção, lógico que isso talvez seja muito avançado para uma criança de 5 anos, mas traduzir isso para os educandos, né, da educação básica inteira, de que o dia não é do pai ou da mãe, e que não existe uma função específica do pai e uma função específica da mãe, e sim que são funções de cuidado, como você mesmo citou, excelente, divididas, ou não, né? Podem estar divididas na figura de 2 pessoas, mas podem estar concentradas na figura de uma, ou pode estar nas figuras de 2. Então essa nomenclatura é muito importante, né? Simbolicamente, eu concordo contigo que é muito importante a gente trazer essa discussão para as escolas. Eu venho de uma família grande, volumosa, né? Eu tenho uma mãe, 2 tios e mais 6 tias. E a minha proximidade com meu avô sempre foi muito grande antes dele falecer. Mas era bastante interessante, porque algumas tias falavam para mim, você não tem pai. Né? E minha mãe sempre tratou de uma forma muito interessante. Ela dizia para mim, você tem pai, você não conhece o seu pai. Então, isso foi trabalhado, né, no meu emocional, no meu afetivo e na minha construção identitária de uma forma muito positiva. Não, você tem pai, você não conhece o seu pai. Seu pai se chama tal, você não conhece. Então, talvez até isso tenha influenciado na minha busca, porque eu cresci
né, com essa concepção, mas como professor eu ouvia constantemente as pessoas trazendo essa narrativa em cena, né? Ah, ele não tem pai. Uhum. Não, pai ele tem, ele não conhece. Uhum. Né? Sim, não, é uma discussão presente, muito presente, né? E é como você disse, vai muito da criação, né? Nesse aspecto, acho que nós dois tivemos muita sorte, né, de termos tido a criação que nós tivemos nesse sentido. Minha mãe também sempre fez com que eu lidasse muito bem com essa questão. Na minha família, eu acabei crescendo basicamente sem nenhuma figura paterna, a não ser a minha própria mãe. Porque o meu avô materno também faleceu antes de eu nascer, e eu não tenho irmãos, né? Eu tenho duas irmãs mais velhas que têm uma diferença grande de idade e que então para mim também sempre estiveram muito próximas do cuidado materno. E eu tinha um padrinho que, curiosamente, assim como meu pai, também desapareceu no mundo. Então é até curioso, né, o fato disso, de que fui criado de fato sem uma figura que normalmente a sociedade identifica como uma figura paterna. Mas isso em nenhum momento, justamente pelo modo como a minha educação foi conduzida, pela minha mãe, pela minha avó, pela minha tia-avó, pelas minhas irmãs, pela minha madrinha, que todos estiveram sempre muito presentes na minha criação. Foi uma criação muito afetuosa, muito... não me faltou nenhum tipo de afeto, né, mas sempre houve, né, essa questão do fato de que eu não conhecia o meu pai, né, e que, embora ele existisse, ele não tinha participado da minha criação, né? Então, de fato, o abandono existe, independentemente se a sua criação é completa ou não, né? Eu não sinto que houve uma lacuna na minha criação, mas isso não muda o fato de que é presente a ideia de que houve o abandono paterno em algum momento, ainda que eu não tenha presenciado, ele estava presente. Então, isso também é interessante, né? O modo como isso é tratado por cada núcleo familiar, né? Isso pode ser diferente de família para família, mas o que é comum é a escola, né? A escola ela pode ter um tratamento uniforme, né? Digamos assim, de modo a uniformizar esse bom padrão, né? De tratamento, de entendimento dessa questão, né? Porque nem todas as mães, né, solteiras ou mães solo, né? Como a gente fala hoje, ainda bem que essa tecnologia mudou, tem às vezes essa consciência, né, de tratar, às vezes a pessoa tem um rancor muito grande da relação, justamente por causa do abandono do parceiro ou da parceira, e acaba praticando, né, o que às vezes o pessoal fala de alienação parental, né, de tentar colocar a criança contra, que às vezes ocorre, né, porque é uma situação. Então, a gente não pode exigir que todo mundo tenha essa, digamos, que a gente dependa de que a mãe seja responsável por trazer tratar tão bem essa questão com os filhos, né? Isso tem que ser também abordado pela escola, pelo Estado. Mesmo porque o Estado condena o aborto, a decisão pelo aborto, mas o Estado não dá amparo psicológico para a mulher no momento em que ela enfrenta uma gravidez sozinha. Então essa é uma questão de responsabilidade também em nível de Estado, porque a nossa saúde emocional também é uma questão de interesse público, né? E há uma negligência em função a isso. Então, se você nega o direito da pessoa optar por, eu não estou fazendo, não estou defendendo nem acusando, não é essa a intenção, mas se você não dá o direito de optar, se o Estado já decide no lugar da mulher. Aliás, a Márcia Tiburi fez um comentário. Ela disse, vocês concordando ou não com o aborto, as mulheres que abortam já escolheram. Sim. Então, isso independe de uma questão legal. Elas já escolheram. A questão é a consequência dessa escolha. Né? Sim. E que a sociedade também não quer conversar sobre isso, muitas vezes, né? Porque existe todo um julgamento moral sobre essa possível decisão. Mas se não é possível essa decisão a olhos dados, né? Que pelo menos se tenha um amparo psicológico, um acompanhamento psicológico para manter essa saúde mental e emocional da mulher durante esse período. Porque é uma dor também, é uma ferida que se abre e que talvez as pessoas fundamentem com a construção simbólica de que a mulher nasceu para ser mãe mesmo e pronto. Não, não é assim. É preciso dar esse suporte emocional e afetivo. Eric, o tempo voou, a gente está chegando no nosso momento final.
eu queria que você fizesse suas considerações finais, por favor. Perdão, Eduardo, cortou um pouquinho a sua última fala. A gente está chegando aí no nosso tempo final, então eu queria que você fizesse suas considerações finais. No Instagram derruba a gente, perfeito. E a gente não pode ser derrubado pelo sistema. É verdade, né? Não, eu queria agradecer muito o convite, Eduardo, para a gente conversar sobre esse tema, um tema tão importante, um tema, como você disse, em que a gente vê, às vezes, o assunto sendo desviado para outros campos, né? E questiona-se o aborto, questiona-se a paternidade ou maternidade por pessoas trans ou pessoas LGBT, como a gente viu a questão do Tammy Gretchen agora no comercial da Natura. Questiona-se tudo isso e, por outro lado, não se discute e não se questiona o abandono paterno em relação à mãe, em relação às crianças. E acho que esse sim é um tema importante que a gente pode discutir, e ter a oportunidade de falar sobre isso é sempre muito importante, porque, como você disse, se o Estado faz as escolhas que faz, no sentido de criminalizar o aborto e de adotar uma postura penalista em relação à escolha da mulher, você tem que dar garantias para que a criança seja criada de uma boa maneira, que a gravidez tenha um acompanhamento do Estado, acompanhamento psicológico, acompanhamento de saúde, não só emocional, mas também física, e de responsabilidade mesmo social e do Estado brasileiro em relação à criação das crianças, né? Porque isso é um dever da família, da sociedade e do Estado. Então, isso não pode escapar, né? Por isso é sempre importante a gente discutir esses temas aqui. Acho que o nosso papo foi incrível e espero que quem acompanhou tenha gostado aí também. A live ela fica disponível depois, inclusive no meu canal, no meu site. E como nós dois estamos nessa situação, então eu faço um convite para as pessoas, tanto eu, Eduardo Campos, como o Eric, né? Nós somos pré-candidatos a vereador pela Rede Sustentabilidade, então nós compartilhamos de um mesmo projeto partidário. E para você que está acompanhando, conheça a Rede Sustentabilidade, conheça aí a possibilidade de termos uma candidata à Prefeitura de São Paulo, uma mulher. Somos pessoas de luta e de paz, com muita garra, e sempre aí com um trabalho muito próximo das necessidades da população. Eric. Isso aí. Beijo no seu coração. Sinta essa abraçada. Tá bom? Por favor, nesses tempos de pandemia, nada como um abraço, ainda que virtual. Tchau. Pessoal, Valeu. Um abraço. Tchau, gente.